Você assiste ao programa Filosofando e hoje estamos falando sobre o livro O Porquê da Vida, de Leon Denis. Gostaria de lembrar a todos que, se quiserem mandar algum e-mail, façam-no pelo filosofando@tvmundomaior.com.br. Professora Sônia, o Leon Denis, em seu livro O Porquê da Vida, ele escreve o seguinte, vou pedir permissão para ler. A dor é a purificação suprema, a fornalha onde se fundem os elementos impuros que nos maculam, o orgulho, o egoísmo, a indiferença. É a única escola onde se depuram as sensações, onde se aprendem a piedade e a resignação estoica. Fechar aspas. É estranho que em vários textos do Leon Denis, ele parece enaltecer a dor, né? Como se fosse o único fator que conduz à evolução. Será que é assim que nós devemos entender a própria evolução? É interessante, não é, Márcia? Porque muitas vezes as pessoas que nos procuram nos centros espíritas nos perguntam justamente isso. Aliás, não só a mim, mas todas as pessoas que estão nas casas espíritas. Será que a gente só evolui através da dor e do sofrimento? E se nós colocarmos foco somente na dor e no sofrimento que ocorre hoje no Brasil e no mundo, sem dúvida nenhuma que nós vamos ser levados a entender que o ser humano só está evoluindo através de um sofrimento terrível, principalmente através das guerras e do abandono social que nós encontramos no nosso próprio país. Mas olha só, Leon Denis não quer dizer com isso que ele sentisse volúpia pela dor, não é isso, né? Acontece que ele próprio sentiu a dor dentro de si mesmo, né? Intimamente. Ele padeceu de algumas enfermidades ao longo de sua vida, ele perdeu a sua família, esse sentimento de perda que nos toma o coração, a alma, o sentimento quando os parentes partem para a vida espiritual, é um processo que nós deveríamos encarar de forma natural, porque a vida e a morte são parte intrínsecas uma da outra, não é? O espírito humano não padece de nenhum aniquilamento, como querem os existencialistas, ao contrário, nós viemos da pátria espiritual, conforme a forma que se expressa Emmanuel, e vamos voltar para a pátria espiritual quando o momento for apresentado para todos nós. Então, a morte deve ser encarada de uma maneira muito importante, assim como a dor e o sofrimento. Tem uma passagem muito interessante no Evangelho de Lucas, se não me engano, é o capítulo 10, versículo 5º, ou inverso, né? Eu convido aos nossos telespectadores que busquem lá no Evangelho de Lucas a seguinte frase de Jesus: não tenham medo. Então, jamais ter medo de coisa alguma que está à nossa frente, porque, na verdade, a vida é sempre um desafio, né, Márcia? Sim. Agora, só para finalizar esse assunto de dor, sobre a dor, Leon Denis escreveu um texto belíssimo que nós vamos deixar depois no nosso portal do CEF, não é mesmo? Que chama-se Dor, a grande educadora, balada aos que sofrem. Então, ele vai enaltecer esse papel despertador que a dor tem sobre nós, mas, ao mesmo tempo, ele vai dizer que a vida também é alegria, que a vida também é esperança, não é? Ele era um homem otimista Sem e dúvida. alegre, segundo os seus biógrafos, né? E não deixava ninguém sem uma palavra de ânimo. Então, não é próprio dele, né, esse enaltecimento da dor. Como um processo pessimista, mas sem educativa. Lógico. Professora Sônia, num outro trecho desse mesmo livro, o Leon Denis diz o seguinte: qualquer observador refletido não desconhecerá que a sociedade moderna atravessa uma crise temerosa. Profunda decomposição a corrói surdamente. O amor do lucro, o desejo dos gozos, tornam-se dia a dia mais aguçados, mais ardentes. Deseja-se possuir a todo custo. Todos os meios são bons para se adquirir o bem-estar,
A fortuna, único alvo que julgam digno da vida. Fechar aspas. Lendo esse trecho, professora Sônia, não acha que ele se enquadra perfeitamente no momento em que estamos vivendo? Total. Não parece um Exato. autor moderno falando sobre a atualidade? Sem dúvida. Por isso que eu disse anteriormente que os pensadores espíritas, quando são, não somente os clássicos, mas quando estão realmente entrosados com a filosofia espírita, e não, eu vou fazer um parênteses aqui, não tendenciosos a exprimir o seu próprio pensamento no contexto espírita, porque nenhum deles fez isso, né? Nenhum desses pensadores, não somente pioneiros, mas os que vieram posteriormente, e que compreenderam a filosofia espírita profundamente, jamais deram, né, da sua contribuição, senão para fazer crescer o pensamento espírita na alma humana, para que todos nós tivéssemos até esse consolo para as nossas existências. Então, essa frase de Denis parece uma frase feita ontem, não é? Hoje. Não é? Porque todos nós estamos tão subalternos a tudo aquilo que a mídia nos apresenta, nós estamos escravizados à mídia. Nós, mulheres, através da moda, do que as novelas dizem, do que o diretor de TV fala, não aqui da TV Mundo Maior, naturalmente, mas TV comercial. Não é? Então, toda essa imagem que fazem da mulher, por exemplo, nos tempos atuais, ou sendo utilizada em propagandas chulas, né? Então, tudo isso faz parte de uma imagem que não caracteriza as funções naturais e os deveres e as obrigações das mulheres, mas também dos homens. Então, sem dúvida nenhuma, que toda essa postura, todo esse comportamento pode ser modificado quando nós entendemos os verdadeiros valores da vida e que estão embutidos na doutrina espírita, claramente, para todos nós. Muito obrigada pelas suas explicações, sempre muito ricas, mas estamos chegando ao final do nosso programa. E eu queria fazer um convite a você que nos ouve, que nos vê, para que faça como Leon Denis, ajude a divulgar a nossa doutrina. Seja sócio do Clube Amigos da Boa Nova através do telefone 0800 12 18 38. Contamos com a sua presença carinhosa na próxima semana, nesse mesmo horário. Até lá!